Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Elamã, capítulo 13, a partir do versículo 24. No versículo 24 aqui, o Samuel, o lamanita, em cima da muralha, ele diz: Sim, ai deste povo por causa dessa hora que chegou, que expulsam os profetas, zombam deles, atiram-lhe pedra, matam-nos e pratica toda espécie de iniquidade contra eles, sim, como fizeram na antiguidade. Então aqui o Senhor compara esse povo aqui, povo de Nefe, com o povo antigo, que também haviam matado os profetas. Porém, aqui no versículo 25, a palavra que eles falam é diferente, né? Diz assim: E agora quando falais, dizeis. Quer dizer, quando eles falam assim: Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos matado os profetas. Não lhe teríamos atirado pedra, nem teríamos o expulsado. Então, parece que eles falam que se eles tivessem vivido na época de Moisés, eles seriam obedientes. Se eles não são obedientes nessa época, também não seriam na época de Moisés. Se nós não somos obedientes agora ao profeta atual, também se nós vivêssemos na época de Moisés, também nós seríamos desobedientes, né? Então, a mensagem não muda, tá bom? A mensagem é a mesma, vem de Deus. Nós que temos que mudar, tá bom? Então, aqui ele continua. Eis que sois piores do que eles. Aqui não fala nem que é igual, né? Que é pior do que eles. Pois assim como vive o Senhor, se aparece entre vós um profeta e declara a palavra do Senhor, a qual testifica de vossos pecados e iniquidades, revoltai-vos contra ele e expulsai e procurais todos os meios para destruí-lo. Sim, dizeis que ele é um falso profeta e que ele é um pecador e que é do diabo, porque testifica das vossas obras são más. Mas eis que se um homem aparece entre vós e disser: Fazei isso e não há iniquidade, fazei aquilo e não sofrereis. Sim, ele dirá: Andará segundo o orgulho do vosso próprio coração. Sim, andai segundo o orgulho dos vossos olhos e fazei tudo quanto o vosso coração desejar. E se um homem aparecer entre vós e disser isso, vós o recebereis e dizeis que ele é um profeta. Sim, exaltá-lo-eis e dar-lhe-eis de vossos bens. E dar-lhe-ei vosso ouro, vossa prata, vesti-lo-eis com roupas suntuosas, porque ele vos disse palavras lisonjeiras. Sim, tudo está bem. E então nenhuma falta achareis nele. A gente já viu esses dois tipos de personagens aqui no livro de Mórmon, tanto Serem como Curior, né? Que usava de lisonjeia e as pessoas davam coisas para eles ali, roupas e dinheiro e assim por diante. Bom, aqui então ele fala duas coisas. Se aparecer um profeta que fala da iniquidade deles, eles rejeitam na hora. Correção não é com eles, né? Será que eu também aceito a correção dos meus líderes quando eles me chamam a atenção? E aqui também ele fala, se aparecer alguém lisonjeando, falando bem, não tem problema nenhum isso que você está fazendo. Aí a pessoa aceita, né? Vira amigo, né? Para nossos dias aqui. Então ele fala sobre isso. Bom, tem uma escritura no Velho Testamento que eu quero compartilhar com vocês. Fica aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 7. Bom, aqui é o rei de... O reino estava separado, né? O reino do norte do reino do sul, tá bom? E eles estavam se unindo para ir guerrear. E aí eles precisavam de um profeta para anunciar para ele o que iria acontecer na guerra, tá bom? Então veja só o que acontece aqui. E então o rei de Israel, então, ele era o rei das 10 tribos no norte, tá bom? Disse a Josafá, ele era o rei de Judá, tá bom? Ele disse, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor? Ele está perguntando se tem algum profeta, né, que poderia consultar, que eles poderiam consultar. Porém, eu odeio, ele fala, ainda tem um homem a qual nós podemos consultar pelo Senhor, um profeta de Deus a qual nós podemos consultar, mas eu odeio ele, né? Essas são as palavras aqui do rei de Israel, mas eu odeio ele, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Iná. E disse Josafá, não fale o rei assim, né? Então Josafá pega e fala, não fala assim, né? Poxa, bom, então a gente vê que Acabe, né, o rei de Israel,
ele pega e fala: não, eu não quero esse profeta profetizando sobre mim, porque sempre quando ele vem profetizar de mim, ele fala coisa ruim, né? E até parece que era algo pessoal, mas não, qualquer profeta do Senhor vai falar a palavra do Senhor. Esse estudo que eu estou falando aqui, em 2 Crônicas, capítulo 18, se nós fôssemos ler o capítulo inteiro aqui, a gente vai ver que Acabe, ele acaba ouvindo falsos profetas. E nesse mesmo capítulo 18 aqui, o que acontece? Os falsos profetas dizem para Acabe: Deus vai te dar a vitória, vai lá, né? Aí vem o profeta do Senhor, o profeta verdadeiro, né? O nome desse profeta aqui nós lemos é Micaías. Ele chega ali e fala: você vai cair, né? Você vai morrer nessa guerra. Então, ao invés dele não entrar na guerra, não, ele acredita nos falsos profetas, que diz que você vai conseguir, você vai ter vitória. Então ele vai para a guerra. Nessa história aqui, o que acontece? Ele cai, ele morre, porque ele ouve os falsos profetas. Isso me lembrou uma frase aqui de Chris Wilson. Ele diz o seguinte: melhor a verdade amarga que traz vida do que a mentira doce que leva ao engano e à morte. Verdade. O que adiantou acreditar nos profetas ali falsos, que profetizaram vitória, que estava tudo indo bem, que ele ia vencer, e ele foi lá e perdeu a própria vida, porque o profeta verdadeiro, ele falou coisas ruins, né? Ó, essa guerra aí não vai dar para você não. Ele falou contra a iniquidade dele, falou, mas para o bem dele. Então essa frase é muito verdadeira, tá bom? Melhor a verdade amarga, que traz vida, do que a mentira doce, que leva ao engano e à morte. Então, no caso de Acabe, ele preferiu as mentiras doces aqui dos falsos profetas, que levou ele à morte. Continuando aqui, vamos voltar para o texto, né? Nós tínhamos lido lá o versículo 25, né? Que dizia assim: e agora quando falais, dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos matado os profetas, atirado-lhes pedra, né? Não teríamos expulsado eles. Então, eu separei algumas escrituras que falam sobre isso, tá bom? Bom, igual aos pais que expulsaram e mataram os profetas, eu tenho aqui em Atos, capítulo 7, né? Quando Estevão, ele está dando um resumo melhor ali da história de Moisés, né? No Velho Testamento. E ali, então, ele diz àqueles judeus: duro de serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. Então aqui quando ele fala que é como vossos pais, ou seja, os pais rebeldes, que não obedeciam a palavra de Deus por meio de Moisés. A gente vê quanta dureza havia naquele povo lá. Bom, e nós devemos cuidar para que nós não tenhamos essa mesma dureza. Porque aqui ele fala, assim como vossos pais. Então, quando Estevão diz aqui, duro de serviço, o que é duro de serviço? Vamos identificar se nós estamos com essas mesmas coisas. Duro de serviço, essa é uma palavra que traz para o boi, que é essa parte de trás aqui, né? Onde é colocado o jugo para o boi trabalhar. Então, quando ele diz duro de serviço, o boi duro de serviço, ele não aceita trabalhar, ele não aceita o jugo para trabalhar. Será que eu aceito trabalhar na obra do Senhor? Quando me é me concedido ali um chamado, né? Quando é para mim fazer a visita, ministrar. Então, isso é ser duro, né? De serviço, eu tenho que servir, tá bom? Então, ele acusou eles aqui, né? Duro de serviço, incircuncisos de coração e ouvido. Incircunciso é aquele que não foi circuncisado, tá bom? Circuncidado era uma marca que simbolizava o ligamento do israelita, dos judeus, à religião, tá bom? Então aquilo simbolizava que eles entraram para a religião, que eles estavam fazendo parte do convênio. Só que aqui ele não está falando, Paulo também, na verdade, ele não fala sobre essa circuncisão na carne, porque era um sinal na carne, cortava ali a carne do crepúsculo, né? Bom, enfim. Então aqui ele não fala desse tipo de carne, ele fala incircuncisos de coração. Ou seja, dentro do coração não há essa marca de Deus. Você não está ouvindo. Ele, inclusive, ele fala do coração e ouvido, né? Incircuncisos de coração e de ouvido. E aí ele repete: vós sempre resisti ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele nos guia, nos conduz. Então a gente está sempre resistindo à condução do Espírito. Nós não queremos que o Senhor, que nos criou, que é bondoso, que governe e reine sobre nós, né?
trazendo aqui os sussurros do Espírito Santo. Vamos continuar aqui no versículo... Aí tinha outra escritura aqui que eu ia compartilhar sobre o mesmo assunto. Isaías 30, versículo 9 e 10. Diz assim: Porque este é um povo rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Quando eles não querem ouvir a lei do Senhor, diz o versículo 10 aqui, né? Isaías 30, versículo 10. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizais, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizais a ilusão. Então eles preferem ouvir ilusão do que ouvir a verdade, tá bom? E conforme nós vimos lá em Crônica, a palavra do profeta ela é verdadeira. Então a gente tem que ouvir, por mais que doa, que tem que haver mudança, é o que nós devemos fazer. Voltando àquela frase lá de Chris Russell, né, que diz: melhor é a verdade amarga que traz vida do que a mentira doce que leva ao engano e à morte. Continuando aqui, o versículo 29 diz: Ó geração iníqua e perversa, povo endurecido e obstinado, até quando pensais que o Senhor há de tolerar? Sim, até quando deixareis de ser levados por guias insensatos e cegos? Sim, até quando preferireis as trevas ao invés da luz? Versículo 32 em diante aqui, então, ele continua. E nós, nos dias de nossa pobreza, clamaremos ao Senhor. Em vão clamareis, porque vossa destruição, ou seja, desolação, já sobreveio. Ele fala que já chegou a época do fim aqui, né? Que não dá mais tempo para ele se arrepender. A gente vê isso aqui, ó, no versículo 37. Eis que estamos circuncidados de demônio. Essa palavra circuncidados de demônio, estão rodeados de demônio. Por que eles estão rodeados de demônio? Ele fala, eis que estamos circuncidados de demônio. A gente, por exemplo, quando a gente quer se divertir, a gente vai para uma roda de amigos, pessoas que gostam. Normalmente os nossos amigos são pessoas que têm coisas em comum, afinidades, então você se identifica com pessoas que têm afinidades, que gostam das mesmas coisas de você. Então pense um pouquinho nisso. Se eles estão circuncidados de demônio, é porque não é que os demônios estão vindo tentar, não. Esse é o papel dos demônios mesmo, mas é porque eles estão gostando daquele ambiente. Ali está um convívio para os demônios, por isso que eles estão circundados, né, de demônio. A gente vê isso lá em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim, ó: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós se sujeitamos a Deus, obedecemos os mandamentos de Deus, o que o diabo faz? Foge de nós. Não vai querer ficar circuncidar um monte ali do seu lado. Não. Ele vai fugir de vós, né? O versículo continua: Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quando nós se achegamos a Deus, Deus se achega a nós. E onde está Deus? O diabo quer ficar? Não fica. Não fica. Então essa escritura aqui nós está lendo, né? Eis que estáis circundados de demônios, circulados ali de demônios, é porque eles estão na iniquidade. O próprio versículo explica, né? Então diz: Eis que estamos circundados de demônio. Sim, estamos rodeados pelos anjos daqueles que procuram destruir nossa alma. Eis que são grandes nossas iniquidades. Ó Senhor, não podes apartar de nós a tua ira? Assim vos expressareis naquele dia. Então veja, né? Estão circundados de demônios, rodeados ali por conta das iniquidades deles. Os inimigos gostam desse tipo de ambiente. Versículo 38 diz: Mas eis que vossos dias de provação se passaram, se passaram. Procrastinate o dia de vossa salvação, até que se tornou para sempre demasiadamente tarde. A vossa destruição é certa, sim, porque durante todos os seus dias de vossa vida buscaste aquilo que não podeis obter, buscaste felicidade na iniquidade, o que é contrário à natureza e à retidão que há no nosso grande e eterno cabeça, que é o nosso Senhor. Então, o Senhor, ele estabeleceu um padrão. Nefe, né, ele entendeu esse padrão lá no livro deixa eu ver aqui, no livro de 2 Nefe, capítulo 5, versículo 27, Nefe diz:
E aconteceu que vivemos segundo o padrão de felicidade. Qual é o padrão de felicidade? Viver os mandamentos do Senhor, ter uma paz. O padrão de felicidade do Senhor, de ser feliz, não implica, a gente vê que tinha muitas dificuldades nessa época também, né? Que Nefe está mencionando aqui. Mas não implica no exterior, mas sim no interior, de nós estarmos bem com Deus, tá bom? De guardarmos os mandamentos. Então, o padrão de felicidade é viver o Evangelho de Deus. Então, aqui, ele fala aqui que isso é contrário, ou seja, que eles estavam buscando algo que eles não podiam obter, que é a felicidade na iniquidade. Iniquidade nunca foi felicidade. Você não vai achar felicidade na iniquidade. É esse o sentido aqui. E também quando ele fala, procrastinaste o dia de vossa salvação, até que tornou-se demasiadamente tarde. Foi procrastinar, deixou para depois, até que chegou uma hora que não dava mais. Né? Já não dava mais para fazer mais nada, né? Que é conforme está escrito lá em Alma, capítulo 34, 32. Pois eis que esta é a vida, é o tempo, para os homens preparar-se para encontrar com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem seus labores. Então, esse tempo, né, é o dia que nós nos prepararmos para encontrar com Deus. Nós não podemos ficar procrastinando, deixar para depois e para depois. O último versículo está aqui, o versículo 39 diz: Ó povo da terra, oxalá ouvis minhas palavras. Oxalá aqui significa quem dera, né? Ele está falando, quem dera vocês pudessem ouvir minhas palavras. Ouvir no sentido, ele tá... Veja que Samuel, o Lamanita, ele está em cima da muralha. Todo mundo está ouvindo. Então ele fala, né? Quem dera pudesses ouvir minha palavra. Mas o ouvir aqui é dar atenção no sentido de obedecer. Tá bom? E eu oro para que a ira do Senhor se aparte de vós e que vos arrependais e sejais salvos. Então ele deseja, né, a salvação. E assim a gente termina aqui o capítulo 13, tá bom? Amanhã a gente começa então o capítulo 14 aqui de Elamã. Gratidão por mais um estudo junto com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.